todos nós temos um modo diferente de viver. Talvez seja viver de acordo com a moda, viver de acordo com os hábitos, viver conforme o grupo a qual nós pertencemos. E a nossa vida mental está fortemente ligada, está fortemente conectada a tudo isso e aos nossos costumes, que variam também de acordo com a região onde nós moramos, varia de acordo com a nossa cultura, varia de acordo com o país em que nós vivemos. Então cada um de nós vive de acordo com uma tradição ou de acordo com o clima. Se constantemente nós estamos em um estado de inquietude, de ansiedade, de irritação, de tristeza ou de algum sentimento que nós gostaríamos que fosse diferente, o fato de nós conseguirmos identificar o sentimento que nós estamos tendo é muito importante. Mas também é muito importante podermos reconhecer esses sentimentos, acolher e assumir a responsabilidade sobre aquele sentimento. Essa parte talvez seja a parte mais difícil, pois nós costumamos buscar por causas externas. Buscamos aonde ou em quem colocar a culpa ou a responsabilidade pelos nossos sentimentos ruins, pelos nossos sofrimentos emocionais. Então, uma vez que nós conseguimos acolher o sentimento que está nos fazendo ter aquele sofrimento emocional, nós precisamos buscar pelas causas dentro de nós. Ou seja, verificar em qual situação nós disparamos um gatilho mental em nós mesmos para termos aquele sentimento que nos faz sofrer ou que nos leva a tomar ações equivocadas. É importante também identificar o real motivo, a causa raiz em nós mesmos, que nos leva a termos tais sentimentos indesejáveis. Vou contar um caso meu. Há alguns anos atrás, quando eu tomava uma fechada de alguém no trânsito, uma fechada de carro lá no trânsito, eu costumava revidar e costumava fechar a outra pessoa também. Claro que isso podia provocar um acidente. E também, naquela mesma época, quando tinha um carro andando bem devagar na minha frente, em uma pista de mais alta velocidade, eu costumava grudar no carro e ficar buzinando e piscando o farol, que também podia provocar um acidente. E se em alguma dessas situações tivesse causado um acidente, o tempo que eu iria perder iria ser muito maior do que ter a paciência ou ter a compreensão da situação. Então, após eu entender isso, eu comecei a compreender os motivos pelas quais as pessoas andam devagar ou os motivos pelas quais as pessoas nos fecham. Então, procurei começar a buscar desculpas para as outras pessoas. E assim eu conseguia me aliviar do sofrimento emocional. Aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando meu pai ainda estava conosco aqui, né? Ele tinha passado por uma cirurgia no hospital e teve alta. Então eu, trazendo meu pai para casa, eu estava dirigindo numa avenida e essa avenida tinha 3 faixas. Só que eu estava dirigindo na faixa do meio dessas 3 faixas, porque a faixa da direita, a faixa mais lenta, ela estava cheia de buracos. E cada vez que passava um buraco, meu pai sentia muita dor. Aí eu fui para a pista do meio, que também tinha buracos, mas tinha menos do que da pista da direita. E dirigindo assim, devagar na pista do meio, sempre tinha alguém atrás, buzinando ou piscando o farol para eu sair da frente, ou para eu dar a vez, para eu dar a passagem. Só que se eu fosse para a direita, eu ia para uma pista mais esburacada, ia provocar mais dor no meu pai, que tinha acabado de passar por uma cirurgia. Então, assim, com o entendimento, com a compreensão das situações das outras pessoas, eu comecei a compreender melhor a situação no trânsito. Assim, eu fui ficando cada vez mais calmo no trânsito. Então, hoje eu já não fico mais irritado no trânsito, como eu ficava lá antigamente, né? Então, agora eu procuro arrumar
alguma desculpa para a pessoa que está ou andando devagar, ou a pessoa que me fechou no trânsito. Então eu estou mais tranquilo com relação a isso, porque eu comecei a descobrir em mim qual era o gatilho mental que me provocava aquela irritabilidade. E o gatilho mental era a fechada, que acionava o meu orgulho, acionava o meu egoísmo. Eu não queria ficar para trás, eu queria ficar lá na frente, e com isso eu tomava as ações equivocadas. Felizmente, eu mudei. E eu venho mudando no decorrer do tempo com relação às outras coisas também que eu preciso mudar. Então eu venho compartilhando isso para que nós possamos ver que o gatilho mental ele pode ser disparado através de algo que nós vemos, através de algum cheiro. Por exemplo, quando nós sentimos um cheiro de comida, às vezes começamos a salivar. Quando nós ouvimos um determinado tom de voz, ou nós podemos ficar mais tranquilos ou podemos ficar mais irritados com aquele tom de voz. Uma palavra, um sabor, enfim, qualquer sinal pode servir como gatilho mental, desde que nós estejamos associados àquele sinal a alguma coisa que nos remete a alguma ação, algum pensamento ou alguma situação. Por exemplo, se nós estivermos num ambiente e estiver um grupinho de pessoas conversando, mas nós não estamos participando da conversa, não estamos prestando atenção naquela conversa, mas se em algum momento alguém diz o nosso nome, automaticamente voltamos a nossa atenção para aquela conversa para saber se estão falando de nós ou o que eles estão falando de nós. Então isso é um gatilho mental. O nosso nome também é um gatilho mental. Então, independente da nossa forma de viver, o importante é buscarmos por pensamentos, buscarmos por ações, tendo consciência cada vez maior das nossas responsabilidades para conosco e também para com a coletividade. E nós só vamos conquistar a verdadeira felicidade e a verdadeira paz quando nós conseguimos levar uma vida onde conseguimos ajudar uns aos outros e amar uns aos outros. Enquanto nós não chegarmos nesse patamar, nós vamos seguindo a vida, tendo a nossa vida mental, tendo na nossa vida mental lampejos de felicidade, lampejos de paz. E esses lampejos, eles nos mostram quais caminhos nos conduzem para a vida mais serena, com menos sofrimentos emocionais. E que também nós possamos prestar atenção nesses caminhos. Porque se achamos que a felicidade e a paz ocorrem por acaso, nós não estamos prestando atenção nos caminhos que nos conduzem à felicidade e à paz.